Minha nova esposa nunca suportou meu filho, e eu fui covarde demais para defendê-lo. Deixei que ela o punisse e o tratasse como um estranho dentro da própria casa. Quando ele finalmente reagiu, fiquei do lado dela, enquanto ela queria chamar a polícia e me pressionava a expulsá-lo de casa. Mas eu apenas o castiguei, fazendo-o pagar pelo prejuízo das próprias ações. Agora ele não fala mais comigo, e percebi tarde demais que nunca vou poder consertar isso. Tenho 39 anos e me casei com minha esposa, de 36, há 4 meses, depois de cerca de 2 anos de namoro. Tenho um filho de 16 anos chamado Lucas, de um relacionamento anterior. A mãe dele ainda está viva, mas praticamente não faz parte da vida dele. Vê o filho talvez 1 ou 2 vezes por ano. Tenho a guarda dele desde que ele tinha 7 anos, e, por quase toda a vida dele, fomos só nós dois. Não vou dourar a pílula, sempre fomos próximos, mas ele sempre teve um lado teimoso. Fica obcecado quando acha que algo é injusto e tende a explodir em vez de conversar. Trabalhei duro ao longo dos anos para impor limites e consequências, mas tivemos nossos altos e baixos. Quando minha atual esposa se mudou para nossa casa, eu sabia que haveria um período de adaptação. Lucas não escondeu que não estava nada feliz com isso. Desde o primeiro dia, a tensão era evidente. Ele me disse, sem rodeios, que não queria mais ninguém no nosso espaço e que ela estava mudando tudo. Achei que ele só precisava de tempo, mas as coisas não melhoraram. Começou com pequenas discussões. Lucas reclamava que ela entrava no quarto dele sem bater. Ela dizia que estava apenas limpando, aspirando, tirando pó, dobrando roupas. Ele dizia que ela mexia nas coisas dele e invadia a privacidade dele. Conversei com ela e pedi que batesse na porta e só entrasse quando ele não estivesse em casa. Mas ela achava que isso era falta de respeito com ela na própria casa, que estava tentando ajudar, não atrapalhar. O mesmo aconteceu com a comida. Minha esposa é muito focada em alimentação saudável. Cozinha tudo do zero, faz refeições leves e equilibradas. Lucas sempre foi acostumado a comer coisas rápidas, pizzas congeladas, hambúrgueres, lanches. Admito que eu mesmo deixava comer assim com frequência. Minha esposa passou a cozinhar para todos nós, e Lucas começou a reclamar por ser obrigado a comer o que não gostava. Ela dizia, só estou tentando ensinar ele a comer melhor, fast food todo dia não é sustentável. O que, de fato, é verdade, mas eles discutiam quase todas as noites por causa disso. Quando nosso casamento chegou, eu realmente esperava que as coisas se acalmassem, que uma sensação de união formal ajudasse. Mas até o casamento foi um problema. Fizemos uma cerimônia pequena. Lucas apareceu de moletom e calça jeans preta, mesmo eu tendo pedido que usasse uma camisa social. Ele disse que não ia se arrumar por causa dela. Deixei passar para evitar uma cena. Mais tarde, ele reclamou que ela não o incluiu em certas fotos da família, as que tirou com os parentes dela, e que ele não pôde escolher nenhuma comida de que gostasse. Ela jurou que não planejou o cardápio e disse que Lucas só queria colocá-la como culpada de tudo. Depois do casamento, a casa começou a parecer um campo de batalha. Sempre que eu estava no trabalho e ela em casa com ele, acabavam brigando. Uma vez ele trancou a porta do quarto, e ela ameaçou arrancá-la das dobradiças porque estava cansada de ser desrespeitada. Intervine e disse aos dois para pararem com aquilo e tentarem, pelo menos, ter o mínimo de cortesia, mas nada mudou a longo prazo. Parecia que eu estava cuidando de 2 pessoas que se recusavam a ceder. Agora, avançando para este verão, Lucas estava de férias, e achei que uma viagem de acampamento seria boa para ele, sair de casa, passar tempo com os amigos, esfriar a cabeça. Era um programa de 2 semanas organizado por um clube local de atividades ao ar livre, trilhas, caiaque, acampamento. Ele estava animado. Paguei o valor integral, não foi barato, e ele partiria na semana seguinte. Alguns dias atrás, foi o aniversário da minha esposa. Eu sempre gostei de pintar como hobby, nada profissional, apenas algo que faço para relaxar. Trabalhei em uma pintura por mais de um mês, uma paisagem de um lugar que visitamos na nossa primeira viagem juntos. Dei o quadro a ela durante o jantar. Deu para ver que ela amou, ficou até emocionada. Lucas começou a rir, não uma gargalhada, mas um riso sarcástico, e depois fingiu que não era nada. Minha esposa perguntou o que tinha de engraçado, e ele só deu de ombros. Ela se irritou e disse que ele não poderia assistir ao filme que havia planejado ver com os amigos naquela noite, e mandou que fosse para o quarto. Ele se levantou, resmungou algo e saiu batendo os pés. Mais tarde, fui conversar com ele e perguntei qual era o problema. Ele disse que o presente era cringe e que estava cansado de como tudo parecia falso com ela. Respondi que não ia tolerar esse tipo de atitude e que ele precisava ser respeitoso, mesmo estando irritado. Ele revirou os olhos e bateu à porta. Na manhã seguinte, acordei com minha esposa gritando meu nome. Pensei que alguém tivesse invadido a casa. Ela me puxou até a sala. O quadro estava destruído. Alguém tinha pego óleo de carro, eu guardo alguns galões na garagem, espalhado por toda a tela. Ela chorava, não apenas de raiva, mas de dor genuína. Ficava repetindo, foi o Lucas. Quem mais faria isso? Fiquei em choque. Eu queria acreditar que não tinha sido ele. Pedi que ela se acalmasse. Depois bati na porta do quarto dele. Lucas saiu, de braços cruzados e com uma expressão completamente fria. Perguntei, indiretamente, se ele tinha feito aquilo. Ele não negou. Disse, sim, fui eu.
Ela me puniu sem motivo, e eu cansei de ela agir como se fosse dona desta casa. Fiquei furioso. Disse que ele tinha passado de todos os limites, que aquilo não era uma brincadeira inofensiva, era vingativo e cruel. Ele tentou justificar, dizendo que só estava revidando o modo como ela o tratava mal. Eu disse que a viagem de acampamento estava cancelada. Ele me olhou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Disse que eu havia prometido, que não podia fazer isso. Eu respondi que já estava feito, que entraria em contato com os organizadores e pediria o reembolso. Ele explodiu. Teve um colapso completo, gritando que eu estava escolhendo ela em vez dele, que ele só tinha um dos pais presentes, e que agora até esse pai estava se voltando contra ele. Bateu a porta e, algumas horas depois, recebi uma ligação da minha irmã, tia dele. Ela disse que Lucas havia telefonado chorando, dizendo que eu estava sendo abusivo, que ele se sentia preso numa casa com uma mulher que o odiava, e que eu estava tirando dele a única coisa que o animava naquele ano. Foi aí que comecei a me questionar. Eu amo meu filho. Entendo que ele esteja magoado, mas essa não foi a primeira vez que ele teve um surto assim. No ano passado, ele riscou a bicicleta de um colega na escola porque o garoto fez uma piada sobre os sapatos dele. A escola ligou, e eu tive que resolver. Lucas disse que o outro mereceu, por tê-lo humilhado. Eu o castiguei, o fiz pagar pelos danos, e seguimos em frente, mas o padrão permaneceu. Sempre que ele se sente injustiçado, mesmo que seja por pouca coisa, ele reage mal. A ideia dele de justiça é sempre desproporcional. Também houve coisas menores. Em fevereiro, ele pegou o tapete de yoga da minha esposa e o cortou em pedaços. Disse que o tapete estava ocupando espaço no armário do corredor. Alegou que não sabia que era caro. Eu paguei para substituir e o fiz trabalhar em casa para ganhar o dinheiro de volta. Mas já dava para ver que não era descuido, era raiva. No mesmo dia, ela tinha comentado que ele precisava limpar melhor o banheiro, e depois ele me disse que estava cansado das críticas dela. Ou no mês passado, quando ela recebeu uma amiga para um café, ele aumentou o som no quarto de propósito. Disse que estava apenas curtindo o dia de folga, mas estava claro que era uma provocação. São sempre pequenas alfinetadas, represálias silenciosas. Nenhum incidente isolado é o grande problema, mas a soma de todos mostra um padrão. Ele se recusa a aceitar qualquer autoridade ou limite vindo dela e nunca assume seus erros, a menos que seja pressionado. Tentei conversar com os dois, juntos e separados. Sentei com Lucas várias vezes e disse que não peço que ele a ame, apenas que conviva com respeito. Disse a ela para não responder a cada provocação e dar a ele um pouco de espaço. Nenhum dos dois parece disposto a ceder. Depois que o quadro foi destruído e eu cancelei a viagem, ele tentou me fazer sentir culpado. Você se importa mais com os sentimentos dela do que com os meus. Você prometeu. Você sabe o quanto eu esperava por isso. Tudo verdade. E eu disse claramente, não estou punindo você por estar magoado, e sim por como você lidou com isso. Há uma linha, e você a cruzou. Você podia ter conversado comigo, saído para andar, ou simplesmente ficado no seu quarto. Mas destruir algo que tinha significado para outra pessoa? Isso não é um erro típico de um garoto de 16 anos, é algo calculado. Quando ele ligou para a tia, ela me mandou uma mensagem perguntando se podíamos todos conversar. Eu disse que não. Isso não foi uma falha de comunicação, foi uma consequência. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ela disse que eu estava sendo duro apenas para tomar partido. Eu respondi que ela não é quem vive nesta casa, andando em casca de ovo todos os dias entre duas pessoas que se tratam como inimigas. Não se trata de escolher minha esposa em vez do meu filho. Escolhi impor limites. Escolhi consequências. Escolhi não deixar meu filho sair impune por destruir o presente pessoal de alguém só porque não gostou de ser contrariado. Desde então, Lucas mal fala comigo. Trocamos mensagens curtas. Ele come no quarto. Eu verifico se ele está se alimentando e indo à escola, mas ele se isolou completamente. Age como se eu o tivesse traído. Talvez, na cabeça dele, eu tenha mesmo. Mas estou exausto de tentar ser pai de alguém que não quer ser guiado. As pessoas vivem me dizendo que ele é só um adolescente, que ainda está se adaptando, mas existe uma diferença entre estar magoado e ser hostil. Ofereci espaço, terapia, diálogo, e ele recusou tudo. Ele quer que minha esposa vá embora. Não diz isso abertamente, mas tudo o que faz aponta para isso, e essa não é uma decisão que cabe a ele. Minha esposa tem tentado não comentar muito. Está mais retraída também. Disse que se sente insegura na própria casa agora, com medo de deixar um livro em algum lugar ou uma vela acesa e ver tudo destruído na próxima briga. Ela não está errada em se sentir assim. Eu não posso pedir que ela viva nesse estado, nem posso pedir a Lucas que finja afeição, mas posso pedir que ambos sejam, pelo menos, civilizados. Cancelar aquela viagem foi a decisão mais difícil que já precisei tomar em relação a ele. Mas eu mantenho minha posição. Não se tratava de tirar algo divertido, era sobre mostrar que ações têm peso, que vingança tem consequências. Ele acha que eu exagerei. A tia dele concorda. Alguns colegas de trabalho acham que eu devia ter deixado ele ir e lidado com isso de outra forma, mas sinceramente, não sei qual outra forma realmente teria significado algo para ele neste ponto. Comentários do Reddit. Comentário 1. YTA, você é o babaca.
Não por ter cancelado a viagem, isso foi justificável, mas pela forma como vem lidando com toda essa situação desde o início. Você não pode simplesmente empurrar uma nova figura de autoridade para a vida de um adolescente e esperar que ele a respeite só porque você a ama. Lucas não escolheu essa mulher. Ele não teve voz na decisão de ela se mudar para casa. Ela passou de estranha madrasta com regras da noite para o dia. Isso é uma receita para o ressentimento. Você continua dizendo eu pedi que ele fosse respeitoso, mas onde está o esforço do lado dela? Ela invade o quarto dele, muda o que ele come, o pune à mesa do jantar por dar uma risada sarcástica, e você a apoia toda vez, como se seu filho fosse o inimigo em comum. É claro que ele está explodindo. Ele se sente impotente e substituído. O que ele fez com o quadro? Sim, foi errado. Mas não veio do nada. Você vem ignorando todos os sinais de que ele está desmoronando, e agora está chocado que ele tenha explodido. Você não é um mau pai, mas está falhando em proteger a segurança emocional do seu filho. Pare de tratar isso como uma guerra de território e comece a ouvir o seu garoto antes que esse ressentimento se torne permanente. Comentário 2. NTA, você não é o babaca. Você tomou uma decisão com base no comportamento, não na emoção. E isso é ser pai. Lucas não apenas quebrou uma regra, ele destruiu deliberadamente algo significativo porque não gostou de ser responsabilizado. Isso não é um momento adolescente, é um comportamento manipulador. Mas, dito isso, sua esposa também não está isenta de culpa. Ela precisa parar de agir como se fosse professora de ensino fundamental. Você não corrige a alimentação e os hábitos de um jovem de 16 anos à força. Você conversa, negocia, constrói confiança. Ela parece querer ter a autoridade de um pai sem construir o relacionamento que dá sentido a essa autoridade. Você está preso no meio, e honestamente, tem sido passivo demais. Deixou que ela o disciplinasse, deixou que ele se isolasse, ficou esperando que se resolvessem sozinhos. Você precisa liderar, não apenas impor regras, mas conduzir. A terapia deveria ter começado há um ano, pelo menos um aconselhamento familiar. Neste ponto, você está apenas tentando conter os danos. Mas manter sua decisão agora foi o movimento certo. Comentário 3. Normalmente eu diria NTA, mas aqui é YTA e muito. Honestamente, eu pensaria que foi a sua esposa quem destruiu o quadro e colocou a culpa nele, se ele não tivesse confessado, porque toda essa história tem cara de narrador não confiável. Você descreve tudo como se ela fosse a adulta calma e ele o adolescente caótico, mas, pelo que você escreveu, ela parece extremamente controladora. Você permitiu que ela agisse como carcereira do seu filho desde o primeiro dia, entrando no quarto dele, mudando o que ele come, o punindo por rir. Vamos lá, cara. Você sabe que ela passa dos limites. Você mesmo admite isso, mas toda vez fica do lado dela, e depois se pergunta por que seu filho finalmente explodiu. Vocês estão casados há apenas 4 meses. Isso mal é tempo suficiente para descobrir como vocês gostam do café, quanto mais para aprender a coeducar um adolescente. Lucas não precisa de uma nova mãe. Ele precisa de um pai com coragem para defender os próprios limites, e os dele. Você está vendo seu filho ser empurrado para fora da própria casa por alguém que não conquistou nem um pingo da confiança dele. O que ele fez foi errado, sem dúvida. Mas você foi pior por não ter percebido os sinais de alerta antes de chegar a esse ponto. Acorde e olhe para a situação com objetividade. Ela não é inocente. E seu filho não é o único queimando pontes. Atualização. Eu não achei que fosse escrever uma atualização, mas já faz algumas semanas desde a postagem original, e as coisas não melhoraram. Na verdade, pioraram. Li muitos comentários, alguns de vocês me detonaram, outros foram justos, alguns apenas projetaram suas próprias experiências. Mas quero deixar uma coisa clara logo de início, eu nunca traí a mãe do Lucas. Minha esposa não é uma destruidora de lares. Minha ex e eu já estávamos separados há anos antes de eu conhecer minha atual esposa. Essa narrativa pode morrer aqui. Depois que cancelei a viagem de acampamento, Lucas se fechou completamente. Mal falava comigo, ignorava a madrasta totalmente e começou a passar quase o dia inteiro trancado no quarto. Verifiquei as notas dele online, ele não estava faltando às tarefas, mas os professores anotaram que ele estava retraído e distraído. Antes, ele costumava sair bastante com os amigos, mas ultimamente se afastou de todos também. Tentei conversar com ele sobre fazer terapia, mas ele respondeu, você só quer que eu vá para parar de deixar ela chateada. Ele não estava errado ao dizer que isso era parte do motivo, mas eu realmente queria que ele tivesse um espaço para desabafar. Minha esposa, por outro lado, queria que eu fosse mais firme. Ela disse, você está deixando ele controlar a casa com esse drama todo. Disse a ela que precisávamos deixá-lo se acalmar, mas ela respondeu. Estamos mimando ele desde o começo, então é claro que tem atrito. Uma noite, ela estava lavando roupa e entrou no quarto dele para pegar o cesto. Eu já tinha dito para ela parar com isso. Lucas entrou e viu. Ele perdeu o controle, começou a gritar e xingar. Tentei me colocar entre eles, e ele me disse na cara. Você nem se importa com o que ela tá fazendo comigo. Só tá esperando eu ir embora para poder brincar de casinha com ela. Depois disso, ele se trancou no quarto pelo resto da noite. 2 dias depois, minha esposa encontrou o carro dela riscado de lado. Não era profundo, mas dava para ver. Ela disse na hora que só podia ter sido Lucas. Perguntei para ele. E dessa vez, ele nem negou. Só disse.
Agora ela sabe como é ter alguém mexendo nas suas coisas. Falei pra ele que isso era sério, que era dano à propriedade, que ele tinha passado outro limite. Minha esposa queria chamar a polícia. Disse. Ele tem 16 anos, já é velho bastante para saber o que faz. Precisa enfrentar consequências reais. Eu me recusei. Não consegui fazer isso com meu filho. Disse que resolveríamos em casa, que ele pagaria pelo conserto com as economias dele, que eu o deixaria de castigo, qualquer coisa. Ela respondeu, você tá protegendo ele de novo, e ele tá rindo da sua cara. A discussão durou 3 horas. Ela dormiu no quarto de hóspedes depois. Fiz o Lucas pagar. Transferi o valor da poupança dele, mostrei a conta e disse que aquilo era responsabilidade dele. Ele não discutiu, não pediu desculpas, só assentiu e disse. Finalmente você tirou algo que importa pra mim também. Ótimo, foi tudo que consegui responder. Só entendi o que ele quis dizer depois, quando vi que aquela conta era o dinheiro que ele estava juntando para viagens da faculdade. É assim de fundo que o ressentimento dele chegou, ele prefere destruir coisas só para provar um ponto. Uma semana depois, ouvi algo que me fez questionar tudo. Minha esposa estava na cozinha, falando com uma amiga no viva voz. Não estava tentando ouvir, mas entrei no meio da conversa e escutei ela dizer. Ele é igualzinho à mãe dele. Manipulador, preguiçoso e invejoso. Ela estava falando do Lucas. Fiquei paralisado. Depois disse a ela que aquilo tinha passado dos limites. Ela respondeu, mas é verdade. Ele tá fazendo de tudo para sabotar esse casamento. Disse que ela só estava piorando as coisas ao falar dele assim. Ela retrucou dizendo que estava cansada de viver numa casa com medo do temperamento de um garoto. Respondi que eu estava cansado de viver numa casa onde ninguém ouve ninguém. No fim de semana seguinte, o Lucas passou dos limites de novo. Postou fotos do quadro destruído e do carro da madrasta no Instagram com legendas tipo: não case com alguém que odeia seu filho. Alguns colegas da escola comentaram, e alguém deve ter mostrado para ela, porque minha esposa veio chorando, dizendo que se sentia humilhada. Ela quis que eu chamasse a polícia outra vez. E mais uma vez, eu disse não. Tomei o celular dele, o coloquei de castigo e tranquei a garagem onde guardo os produtos de carro. Dessa vez, ele também não discutiu. Só disse: você vai se arrepender disso, pai. Foi só isso. No dia seguinte, minha irmã, tia dele, me ligou dizendo que o Lucas tinha falado com ela sobre querer sair de casa de vez. Nem sei como ele entrou em contato com ela depois que confisquei o celular. Ela perguntou se podia levá-lo por um tempo, para dar um respiro para todo mundo. Minha esposa disse de jeito nenhum na hora. Falou que deixá-lo ficar com a tia seria como recompensar o mau comportamento com umas férias. Respondi que não era férias, talvez fosse necessário. Ela disse que, se ele saísse, não voltaria mais. Foi nesse momento que percebi o quanto tudo tinha desandado. Comecei a procurar escolas internas, não como punição, mas porque sinceramente não vejo outro caminho. Ele precisa de estrutura, terapia e talvez um ambiente limpo, longe dessa hostilidade toda. Não posso mantê-lo aqui quando cada semana vira uma nova explosão. Minha esposa apoia o plano. Diz que é a única forma de ele aprender responsabilidade. Não sei se ela realmente acredita nisso ou se só quer que ele vá embora. Talvez os dois. Eu não odeio meu filho. Eu o amo. Mas também cansei de fingir que essa situação não é tóxica para todos. Tentei ficar no meio por meses, e agora estou em pé nas cinzas disso tudo. E antes que alguém pergunte de novo, não, minha esposa não está me traindo. E não, não estou escolhendo ela em vez dele por causa de algum caso ou motivo secreto. Estou escolhendo paz, mesmo que isso signifique distância. Ontem, Lucas me disse que, quando fizer 18 anos, vai cortar contato comigo. Disse, você escolheu ela, então viva com ela. Nem tenho um fim para isso. Só uma casa vazia, um filho em silêncio e uma esposa convencida de que estou finalmente fazendo a coisa certa. Não sei se estou, mas estou cansado demais para discutir. Comentários do Reddit. Comentário 1. Jesus Cristo, você é ainda mais babaca do que eu pensava. Você tá mesmo cogitando mandar seu filho para um internato depois de ouvir sua esposa dizer que ele é igual à mãe pelas costas? E a sua reação foi o quê? Eu congelei, mano. Você é o pai. Seu papel é proteger seu filho. Você age como se estivesse no meio, mas sejamos honestos, você já escolheu um lado, repetidas vezes. Você deixou sua esposa entrar no quarto dele mesmo depois de ter dito para ela não fazer isso. Fez seu filho usar o dinheiro que estava guardando para a faculdade para pagar um risco no carro. Mas a sua esposa... Nenhuma consequência por provocar ele de novo, mesmo depois de você já ter mandado ela parar. A única coisa que o Lucas está aprendendo nessa casa é que você sempre vai escolher ela. E o pior é que você escreve tudo isso como se fosse apenas uma situação infeliz, onde ninguém está realmente errado. Não, cara. Você está falhando como pai, não porque seu filho errou, mas porque você deixou outra pessoa destruí-lo e chamou isso de estrutura. Colégio interno não vai consertar isso. Você já quebrou o que havia para quebrar. Comentário 2. Então deixa eu ver se entendi.
Sua esposa entra no quarto do seu filho mesmo depois de você ter dito pra não fazer isso. Ela fala mal dele pra amiga, dizendo que ele é igual à mãe, o que claramente não é um elogio. Ela acha que riscar um carro é motivo pra prestar queixa criminal, mas não percebe que o desrespeito constante aos limites dele é parte do motivo de ele estar desabando. E a sua resposta pra tudo isso é: colégio interno? Legal. Só mandar ele embora, lavar as mãos e aproveitar a paz e o silêncio. Mas não venha fingir que isso é uma decisão de pai. Isso é você desistindo, porque está exausto, e porque sua esposa não quer lidar com as consequências de viver com um adolescente revoltado, com quem ela nunca tentou criar uma conexão. O Lucas não sabotou seu casamento. Quem fez isso foi você, quando arrumou desculpa pra tudo que ela faz e tratou seu filho como um incômodo temporário. Espero que essa paz valha a pena quando ele bloquear seu número no dia do aniversário de 18 anos. Comentário 3. Tudo isso parece um acidente de carro em câmera lenta, e todo mundo envolvido está sangrando. Op, você não é um monstro. Acredito que você se importa com seu filho. Mas você tomou tantas decisões passivas que juntas, transformaram sua casa em uma zona de guerra. E agora age como se a única opção que restasse fosse o exílio. Sua esposa vem ultrapassando limites desde o primeiro dia. Você mesmo disse. Avisou pra ela não entrar no quarto dele. Ela fez isso assim mesmo, várias vezes. E em vez de impor um limite firme, você tentou acalmar as coisas. Agora ela está chamando seu filho de manipulador e preguiçoso, e você ainda a chama de vítima. Lucas está reagindo de formas feias e imaturas, sim, mas ele também é um garoto de 16 anos, alienado dentro da própria casa, empurrado até o ponto em que agir mal é o único poder que lhe resta. Isso não é apenas rebeldia, é sobrevivência emocional. Se você mandá-lo embora agora, não vai resolver o problema. Só vai institucionalizar as consequências das suas próprias escolhas. Todo mundo nessa história precisa de terapia. Não de colégio interno, não de ultimatos de terapia. Atualização 2. Faz quase 2 meses desde que escrevi a última atualização. Li todas as mensagens, até as que me chamaram de covarde, narcisista ou coisa pior. Acho que a maioria de vocês não faz ideia de como é difícil olhar para os destroços e ainda sentir que está tentando fazer o melhor possível. Mas também não posso negar que tomei decisões que destruíram tudo ao meu redor. As coisas não melhoraram. Pioraram, muito. Lucas parou de falar completamente. Não era mais silêncio de raiva, era vazio, olhos mortos, respostas curtas de uma palavra quando absolutamente necessário. Sem discussões, sem explosões, só indiferença. Achei que talvez a tempestade tivesse passado, que ele estava se acalmando. Mas eu estava errado. Ele não estava se acalmando. Ele tinha desistido. Por essa época, minha esposa me deu um ultimato. Disse que não podia continuar vivendo nessa tensão, pisando em ovos, sendo tratada como a vilã. Ela queria paz, mas paz nos termos dela. Falou claramente, ou o Lucas vai embora, ou eu vou. Ela tinha toda uma lista. Que ele não estava melhorando. Que eu não estava impondo limites. Que ela não se sentia segura na própria casa. E que nada mudaria enquanto alguém não saísse. Respondi que não era tão simples, que o Lucas é meu filho, não um colega de quarto que eu posso expulsar. Ela disse, você vem escolhendo ele desde o começo. E eu respondi, é assim que deve ser. Sou o pai dele. Isso deu início à maior briga que já tivemos. Enquanto isso, o trabalho começou a desandar também. Sou gerente, sempre fui pontual, organizado, focado. Mas ando distraído e exausto, checando o celular o tempo todo para ver se algo explodiu em casa. Perdi um prazo importante mês passado. Travei durante uma apresentação da equipe. Meu chefe me chamou para conversar e perguntou se eu precisava de um tempo ou se algo estava errado em casa. Menti e disse que estava tudo bem. Uma semana depois, fui preterido numa promoção que já estava prometida há meses. Quem ficou com o cargo tem menos experiência, mas é estável. Tentei conversar com o Lucas depois disso. Sentei com ele e disse que precisávamos encontrar uma saída, que eu estava sendo puxado para 2 lados e não sabia o que fazer. Ele me olhou e disse: você já escolheu ela. Só tá irritado porque não deu certo. Depois se levantou e foi embora. Foi a primeira frase que ele me disse em semanas. Pouco tempo depois, vi mensagens no celular dele. Não estava bisbilhotando, ele deixou o aparelho em cima do balcão, desbloqueado. Ele tem falado com a mãe. Eles não se falavam mais do que 1 ou 2 vezes por ano desde que ele era criança, mas, de repente, ela voltou para a cena. Pelo que vi nas mensagens, ela tem sido carinhosa, pedindo desculpas por ter sido ausente, dizendo que quer consertar as coisas e que ele pode ir morar com ela se quiser. Ele não me contou nada disso. Eu descobri por acaso. Isso me atingiu em cheio, não porque eu a odeie, porque não odeio, mas porque percebi que tornei esta casa tão insuportável que até ela parece uma opção mais segura. Quando toquei no assunto, ele não disse nada. Não confirmou, não negou. Apenas deu de ombros. Aquele silêncio disse mais do que qualquer explosão de raiva já disse. Há 3 semanas, minha esposa fez as malas e foi embora. Foi morar temporariamente com a irmã. Não a vi desde então. Ela não atende minhas ligações, só manda mensagens dizendo que precisa de espaço e que isso nunca daria certo enquanto ele ainda estivesse sob o seu teto. Ela deixou a aliança em cima da cômoda. Achei que sentiria raiva. Senti alívio.
Depois, senti culpa por sentir alívio. Lucas não perguntou por ela. Não reagiu. Apenas continuou existindo nesta casa como um fantasma. Foi aí que finalmente aceitei que eu não tinha escolhido nenhum dos dois. Tentei ficar no meio e acabei perdendo ambos. A casa agora está silenciosa. Silenciosa demais. Ele janta sozinho, toma banho, faz as tarefas da escola. Ele não me odeia mais. Ele simplesmente não se importa. E acho que isso é ainda pior. Ele faz 17 anos no mês que vem. Já está conversando com faculdades fora do estado. Perguntei onde ele está pensando em se inscrever. Ele respondeu, em qualquer lugar que não seja aqui. Eu mereço isso. E não vou mandá-lo para um colégio interno. Esse navio já partiu. Agora eu entendo que nunca foi sobre disciplina ou comportamento. Foi sobre um garoto que foi encurralado e deixado para se defender sozinho dentro da própria casa. Minha esposa se foi. Minha carreira saiu dos trilhos. E meu filho já está, mentalmente, fora daqui. Nem sei se vou ouvir falar dele quando ele for embora. Algumas pessoas perguntaram, na última vez, se eu já tinha pensado em fazer terapia. Comecei. É brutal. Sentar numa sala e ouvir alguém te dizer que você passou o último ano protegendo a pessoa errada. Que não percebeu seu próprio filho ficando apático. Perguntei à terapeuta se ainda dava tempo de consertar. Ela disse, depende de quanto dano já foi feito. Não tenho uma conclusão bonita para isso. Não estou aqui para pedir simpatia ou fingir que vi a luz e que agora tudo está bem. Não está. Mas vou continuar tentando. Mesmo que ele nunca me perdoe. Mesmo que vá embora para sempre. Ele vai saber que eu tentei. Mesmo que tenha sido tarde demais.